Greve dos caminhoneiros chega ao 9º dia. Pontos de manifestação diminuíram no país, mas ainda afetam serviços básicos da população. Em Criciúma, transporte coletivo segue com horários reduzidos em função da falta de combustível. E em Brasília, continuam as negociações com os manifestantes para dar fim à paralisação. Hoje é terça-feira e nós vamos mostrar as ofertas de emprego disponíveis na região. E ainda as assinaturas dos convênios para a construção de uma UTI no Hospital São Donato, em Içara. E no esporte, Tigre segue treinando em busca da primeira vitória do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Terça-feira, 29 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A manifestação dos caminhoneiros contra a alta dos preços dos combustíveis chega hoje ao 9º dia. Enquanto os caminhoneiros não fecham acordo com o governo federal, a greve causa uma série de impactos em diferentes setores. Até a manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal contabilizava mais de 150 pontos de mobilização nas rodovias estaduais e federais em Santa Catarina. Os caminhoneiros estão estacionados no acostamento e também em postos de combustíveis. Nesses pontos, a pista não está bloqueada e o fluxo é liberado para veículos de passeio, mas os caminhões e outros veículos de carga são impedidos de passar. Confira os principais reflexos da paralisação no estado. No transporte coletivo, em Florianópolis e região, em apoio aos atos, a circulação dos ônibus foi interrompida por 3 horas e retornou com restrições de horários e de frota. Joinville, Blumenau, Chapecó e Criciúma também enfrentam redução nos horários dos coletivos. Na saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com a Defesa Civil, organiza escoltas para que insumos básicos, como oxigênio, remédios e alimentação, cheguem às unidades hospitalares, inclusive as privadas e filantrópicas. Na rede estadual, os 13 hospitais do estado suspenderam as cirurgias eletivas, que são aquelas agendadas previamente e que não têm caráter emergencial. Na região de Criciúma, uma reunião foi realizada nesta segunda-feira e reuniu representantes dos municípios e das instituições de saúde para discutir as demandas e garantir a normalidade dos atendimentos. Em relação aos aeroportos, os de Florianópolis, Navegantes e Joinville têm cargas de combustível para operar até esta quarta-feira. Em Chapecó, o aeroporto não tem mais querosene de aviação e opera com uma reserva de emergência, exclusiva para aeronaves de urgência da Polícia Civil e dos bombeiros. Nos outros aeroportos, as operações estão restritas para pousos. E na região, o Aeroporto Regional de Jaguaruna aguarda para a noite desta terça-feira a chegada de pelo menos 20 mil litros de combustível. O transporte será realizado com auxílio de escolta militar. A previsão é que esta reserva dure entre 4 e 7 dias. Na educação, alguns municípios do estado suspenderam as aulas nesta terça e quarta-feira. Já na região de Criciúma, as aulas da rede municipal de ensino estão mantidas. E da rede estadual, das 61 escolas da região, 10 estão sem aula. Já as instituições de ensino superior, como a Unesc, Exucre e a SATIC, estão com as aulas suspensas até o fim da semana. Em relação à alimentação, os supermercados já operam com a falta de alguns produtos. Na região, frutas e verduras acabaram em alguns estabelecimentos e nas grandes redes começam a faltar. Outros produtos, como os da cesta básica, leite e ovos, também estão com estoque reduzido. Por isso, alguns mercados estão limitando o número de produtos vendidos por pessoa. E em relação ao abastecimento de combustível, alguns postos do estado já conseguem atender o consumidor. Já na região de Criciúma, caminhões-tanque chegaram à cidade nos últimos dias sob escolta da Polícia Militar, mas o combustível que chegou por aqui é apenas para garantir o abastecimento de órgãos públicos e de forças de segurança, para manter os serviços básicos da população. A Prefeitura de Criciúma, por exemplo, recebeu nesta terça-feira 21 mil litros de gasolina.
A Prefeitura de Criciúma informou hoje em um comunicado oficial que o transporte coletivo do município está garantido até o próximo sábado. Mesmo com a redução no número de linhas, decisão que foi tomada na última semana, os ônibus só teriam combustível para circular até esta terça-feira. Mas a Prefeitura e a Associação Criciumense de Transporte Urbano, a CTU, se reuniram e definiram uma ampliação no atendimento, com o remanejamento de combustível. O transporte coletivo está garantido, então, até o próximo sábado. Mas as linhas ainda circulam em horário reduzido, em função do desabastecimento causado pela paralisação dos caminhões. A Prefeitura e a CTU vão manter o serviço racionalizado. Desta forma, na quarta-feira, os ônibus circulam apenas entre 3 horários, das 6h30 às 8h30 da manhã, das 11h30 até 1h30 da tarde e das 4h30 da tarde até às 7 horas da noite. Entre esses períodos, basta seguir a tabela normal de horários da CTU. Além disso, no terminal central terá amarelinho e interbairros às 10h45 da noite. Os terminais da Próspera e do Pinheirinho terão amarelinho às 10h30 da noite e interbairros às 11 horas. Na quinta-feira, não haverá ônibus do transporte coletivo circulando na cidade. Já na sexta-feira e no sábado, os horários de quarta-feira se repetem, com os ônibus circulando nos horários de pico. Ontem, após uma reunião colegiada do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGERD, em Florianópolis, o governador Eduardo Moreira voltou a criticar a política de preços do combustível e ainda pediu cautela aos caminhoneiros que estão em greve. É importante que os grevistas, os caminhoneiros, entendam a gravidade e a importância desse momento. É claro que o movimento ele tem as suas razões, tem as suas justificativas, tem a sua legitimidade em função de uma política equivocada de preços da Petrobras, de uma política equivocada que existiu no Brasil com consequências graves para a manutenção dos nossos caminhões. E o Brasil é um país que vive sobre rodas. Mais de 70% da nossa produção é distribuída pelo país através de caminhões. Por isso, é importante que vocês, caminhoneiros, que possam entender esse momento, saber que aquilo que está acontecendo agora terá consequências nas próximas semanas e nos próximos meses. Vocês precisam entender que as cargas que estão sendo deterioradas agora demorarão tempo para se recuperar. Notadamente em Santa Catarina, onde 30% da nossa riqueza vem do agronegócio. Então, os animais que não estão sendo transportados agora, aqueles que estão sendo eliminados, aqueles que estão morrendo, isto vai fazer falta lá na frente, não apenas para o abastecimento da população, mas para o transporte de vocês. Por isso, nós temos que avaliar bem as consequências desses atos. Os caminhoneiros já obtiveram uma grande vitória, a redução importante do preço do óleo diesel e a garantia de que durante 60 dias não haverá majoração. O equívoco de ter aumento diário, isso não podia continuar. Concordamos com vocês, mas também saibam que haverá consequências. Por isso, reflitam, vocês já obtiveram vitórias, é hora de repetir, de refletir, entender que a população brasileira precisa de bom senso. No estado, uma operação que teve início hoje quer liberar os motoristas que foram impedidos de passar nos pontos de manifestação. A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio do Exército e da Polícia Militar, vai realizar escoltas para que os caminhoneiros que queiram deixar a manifestação sigam viagem em segurança. A operação começou em Palhoça e vai seguir nos próximos dias pelas rodovias federais do estado. Em Brasília, o governo federal, o presidente do Senado, convocou uma sessão extraordinária para a tarde desta segunda-feira para tentar limpar a pauta do plenário e começar a votar as 3 medidas provisórias editadas pelo governo, que fazem parte das reivindicações dos caminhoneiros. O 8º dia de protesto dos caminhoneiros levou ministros e o presidente Michel Temer a se reunirem novamente em Brasília. No encontro foi feito um balanço de onde ainda haviam bloqueios, quais cargas permaneciam retidas e quais começaram a ser transportadas.
Também foi feito um panorama da situação das refinarias e de todos os aeroportos do país. Um gabinete de gerenciamento de crise foi instalado e ficará aberto até que toda a situação seja normalizada. Consigamos diluir as concentrações que ainda existem. Apenas um dado referencial, nós tivemos no curso desse período 1.200 concentrações, algumas com paralisação e obstrução, e destas, a nossa Polícia Rodoviária nos informa que nós conseguimos desativar ou dispersar 728, isto é 56%, e que ainda restavam hoje de manhã, no boletim que foi feito às 8 horas da manhã, 557 concentrações em todo o território nacional. Caminhamos para a normalização em alguns estados. As rodovias, alguns estados já estão absolutamente normalizados, não há mais bloqueios, ou não há mais dificuldades. Bloqueios praticamente não há, o que há são concentrações. Em pronunciamento na noite de domingo, Temer anunciou a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel por 60 dias e a isenção de pagamento de pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios, entre outras medidas para atender à reivindicação dos caminhoneiros. Uma delas, a de tabelar valores de frete para o transporte de cargas, foi criticada pela Confederação Nacional das Indústrias. Na avaliação da CNI, o tabelamento é um grande retrocesso e a fixação de preço mínimo infringe o princípio da livre iniciativa e é ineficaz. Hoje pela manhã, no Ministério da Fazenda, o ministro Eduardo Guardia explicou a estratégia do governo para compensar o desconto do litro do óleo diesel, que custará aos cofres públicos o valor de 9,5 bilhões de reais este ano. Segundo o Guardia, do total de 46 centavos de redução no preço do litro do diesel, 16 serão compensados pela reoneração da folha de pagamento, que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O restante, 30 centavos, virá do orçamento da União. De acordo com Guardia, o governo vai usar a margem financeira de 5,7 bilhões de reais para compensar o custo. Além disso, será feito um corte de 3,8 bilhões no orçamento. O ministro da Fazenda não descartou a hipótese de que novos impostos podem ser criados para compensar o subsídio dado aos caminhoneiros. Você pode criar impostos, evidentemente que tem restrições legais para você criar impostos. As medidas que nós estamos colocando aqui, elas podem ser majoração de impostos, podem ser eliminação de benefícios hoje existentes. O importante é que as medidas que a gente esteja adotando, que podem ser através de lei ou através de decreto, gerem o recurso necessário para fazer a compensação. Para a Petrobras não perder a competitividade com o congelamento do preço do diesel, a equipe econômica anunciou ainda que vai ser criado um imposto de importação com valor fixo que vai incidir toda vez que o preço do combustível no mercado internacional estiver abaixo do valor de referência no Brasil. Nesta segunda-feira, as ações da estatal voltaram a cair. Apesar dos pedidos do ministro da Fazenda para que o Congresso Nacional vote com urgência a reoneração da folha de pagamento, a pauta não foi apreciada nesta segunda-feira pelo Senado Federal. Na sessão que estava marcada para hoje, a previsão era que os senadores votassem apenas medidas provisórias que estavam bloqueando os trabalhos. Após a decisão do governo Michel Temer de atender todas as reivindicações dos caminhoneiros na noite deste domingo, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, disse que vai negociar mais detalhes do texto com a equipe econômica antes de levá-lo ao plenário. Antes do anúncio feito por Temer, também estava prevista a votação de um projeto de lei que regula os preços de fretes rodoviários. Mas, por sugestão de Eunício, o texto ganhou medida provisória editada pelo governo. No final da tarde, uma outra reunião também foi agendada aqui no Palácio do Planalto. O Comitê de Gerenciamento de Crise vai continuar acompanhando os desdobramentos da paralisação dos caminhoneiros. Mas não é só isso que anda preocupando o presidente Michel Temer. Uma outra questão também deve entrar na pauta: a iminente possibilidade de outras categorias cruzarem os braços já nos próximos dias, aproveitando-se da clara fragilidade em que o governo se encontra, principalmente após sair desta crise com a imagem ainda mais desgastada.
A seguir, em Içara, assinados convênios para finalização da estrutura e compra de equipamentos para a UTI do Hospital São Donato. Atenção, você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Desenvolvedor web, auxiliar comercial, promotora de vendas, estágio administrativo, contabilidade, departamento pessoal, pintor industrial, soldador, faturamento e fiscal, serviços gerais, engenharia de produção, vacinador, técnico controlador de pragas, empregada doméstica, negociador, orientador de atividades físicas, cozinheira, agente pastoral, garçonete, consultora de vendas, motorista de entrega, consultor de carnes, auxiliar de açougue, eletricista. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, ASIC, www.assicri.com.br, ou ir diretamente na sede da instituição, que fica na rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera. O Hospital São Donato em Içara vai ganhar uma unidade de terapia intensiva, a UTI. Os convênios foram assinados na tarde de ontem. Com a assinatura dos convênios para a conclusão estrutural e a aquisição dos equipamentos, a previsão é de que os leitos da unidade de terapia intensiva, a UTI, no Hospital São Donato, possam ser utilizados já em 2019. Os investimentos do governo do estado somam 4,3 milhões de reais. Conforme o secretário de Estado da Saúde, Acélio Casagrande, a UTI em Içara completará 50 novos leitos na região. Já o presidente da Fundação Filantrópica, Valdemar Casagrande, afirmou que este ato é uma consagração de uma etapa de trabalho de muito tempo. Há pelo menos 10 anos, a instituição e a comunidade reivindicam a estrutura. Hoje, apenas 505 dos 5.570 municípios brasileiros possuem UTI. Conforme analisado pelo Conselho Federal de Medicina em 2016, são cerca de 41 mil leitos de UTI, mas somente metade disponível para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A recomendação do Ministério da Saúde é de 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. No país, seriam necessárias pelo menos 20,7 milhões de vagas e, no caso de Içara, de 5 a 16 leitos. A seguir, a gente fala de esporte, a preparação do Tigre em busca da primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar de esporte. O Tigre segue tentando conquistar a primeira vitória na competição. Nos treinos, o técnico Mazzola vai mexendo no time, tentando encontrar um equilíbrio, uma receita que leve a equipe tricolor finalmente a uma vitória. Uma das tentativas tem Jean Magabeira como um dos 3 volantes. Primeiro, a gente sabe que ele está na frente de tudo, né? Ele que tem o comando. E ele colocou ali, eu achei que foi bom, cara. Desenvolvemos bem, né? Jogando com 3 volantes ali. O Ralf chegou para ajudar, né, a equipe aí. Eu acho que a gente vai conseguir treinar, fazer mais alguns treinos e chegar bem ali contra o jogo contra o Avaí. O time que encara o Avaí na próxima sexta-feira, fora de casa, ainda não foi definido por Mazzola, mas o jogador espera entrar em campo como titular. Não, ele não sinalizou ainda nada assim. Estamos treinando, né, testando opções,
né? Mas eu creio que, independente se jogue eu, se jogue Liel ou outros na posição ali, acho que a gente está treinando bem para chegar ali e fazer um ótimo jogo em prol da equipe. E para subir na tabela da Série B, a orientação nos treinos é a mesma, desde que Mazzola entrou no comando da equipe, fechar a casinha. A meta, primeiro, é não tomar gols na competição. Sim, claro, ele sempre passa pra gente. Acho que a Série B, cara, você tem que tomar o menos gol possível, né? Então a gente está arrumando sim a casinha, estamos fechando, né, para tentar tomar menos gol possível, né? E consequentemente lá na frente fazer um gol ali. E no jogo contra o Avaí, quem sabe a primeira vitória no campeonato? Sim, é um clássico, né? Vamos dizer aqui, porque duas equipes catarinenses. Eu acho que é um jogo muito decisivo para a gente, né? Não falo da equipe do Avaí, mas para a gente é muito decisivo, porque não conseguimos a vitória ainda durante o campeonato e vamos lutar, vamos chegar lá firme, fechadinho para conseguir a primeira vitória no campeonato. Sobre a situação do Criciúma no Campeonato Brasileiro, que hoje está na lanterna da competição, Mangabeira afirmou que dá para mudar essa realidade. Realmente é um momento ruim, né? As cobranças são bem-vindas. A gente se cobra dentro do vestiário, né? Dentro de campo, porque o elenco que nós temos, né? A qualidade que nós temos, não podemos estar nessa situação, cara. Criciúma é uma equipe que tem nome, né? História. E nós não podemos deixar sujar, manchar a história do clube, né? Então vamos dar a volta por cima, falta bastante rodadas ainda. E não vamos largar não, cara. Vamos trabalhar, né? Se o que a gente trabalha não está sendo o suficiente, vamos trabalhar mais para buscar as vitórias aí dentro do campeonato. Segundo ele, com tantos resultados ruins, a equipe tricolor tem unido forças para que nenhum abalo psicológico atrapalhe ainda mais. Realmente é um momento difícil, né? Só que eles passam a confiança para a gente, cara. Acho que a gente tem que ter a cabeça boa, né? Consciente que se a gente não tiver focado no trabalho, fechado, os resultados não vão vir. Então, estamos fechados e o pessoal está passando a tranquilidade que nós necessitamos para desempenhar nosso trabalho dentro de campo. E o jogador brincou ainda com a situação da falta de gasolina, reflexo da greve dos caminhoneiros, e a dificuldade que a equipe tem hoje até para ir treinar. Um pouco pelo fato da gasolina, né? Até para vir treinar e tudo mais. Complica um pouco, sim. Mas acho que dentro de campo isso não influencia nada, entendeu? Estamos trabalhando, sabemos que tem que trabalhar muito, melhorar bastante, né? Para dar alegria para a torcida carvoeira. E no Sala de Entrevistas de hoje, daqui a pouco, a gente vai rever o bate-papo com o pastor Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes é pastor presbiteriano, conferencista e um dos principais autores de livros cristãos do Brasil, com mais de 150 obras publicadas. No país, ele é um dos palestrantes mais requisitados. Em uma de suas passagens por Criciúma, ele concedeu entrevista à TV Primavera. É fato que Paulo foi pregar na região da Galácia por causa de uma enfermidade física, porque isso está registrado na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 14 e 15. Não consta o texto bíblico que ele tenha saído de Antioquia doente, mas consta que ele chegou na Galácia doente, uma doença física. E é provável que ele tenha tido um problema de visão, porque os estudiosos querem crer que quando ele sai de Antioquia, da Pisídia, que era uma região pantanosa, e de onde João Marcos deixa a caravana para voltar para Jerusalém, era uma região muito infestada de uma doença endêmica, que era a malária. E isso produziu uma dor de cabeça alucinante, que inclusive afetava a própria visão. E Paulo parece que deixa claro que o problema dele, de problema físico, era a visão, porque ele disse que os Gálatas, se possível, teria arrancado os próprios olhos para dá-los a Paulo. Paulo usava escritores amanuenses para escrever suas cartas, então ele chegava lá e colocava o seu nome. Numa carta ele chega a dizer, veja com que grandes letras eu vos escrevo. Né? Então, dá-nos a impressão que a doença física dele passava por um problema de visão. Nós não podemos 100% fechar a questão, mas estou muito inclinado a crer que o problema físico do apóstolo Paulo, que ele chama na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, de um espinho na carne, tenha sido essa doença física
que passava por um problema na sua visão. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. A reapresentação do programa será na quinta-feira, também após o Informe Região. Você acompanha o Sala através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem à TV Primavera pelo canal 13 e os da GVT pelo canal 12. Olá, eu sou o pastor Hernandes Dias Lopes e terça-feira eu estarei aqui na TV Primavera. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!